A seguir, o laudo pericial do IML sobre a morte de uma cliente do Dr. Bumbum. E um estudo sobre a frequência com que o presidente americano falta com a verdade. Os investigadores já sabem o que provocou a morte de uma paciente de Denis Furtado, o Dr. Bumbum. Era o que faltava para a polícia concluir as investigações sobre a morte da bancária Lilian Calisto. No laudo do Instituto Médico Legal, consta que ela morreu de embolia pulmonar, quando o fluxo sanguíneo no pulmão é interrompido. O perito usou o termo embolia em chuveiro, porque havia micropartículas espalhadas pelo pulmão. Lilian passou por um preenchimento nos glúteos com o médico Denis Furtado, o Dr. Bumbum, e morreu poucas horas depois no hospital. O médico está preso. Ele disse à polícia que aplicou cerca de 300 ml de PMMA, um derivado do acrílico. O produto tem uso permitido pela Anvisa, mas apenas em pequenas quantidades. Os médicos dizem que em áreas muito vascularizadas, como os glúteos, há risco de o produto atingir vasos maiores e provocar uma embolia pulmonar. O laudo da inspeção feita na cobertura de Denis Furtado, na Barra da Tijuca, onde Lilian foi atendida, também foi concluído. Os peritos dizem que os vestígios encontrados no apartamento indicam que o local era usado para procedimentos médicos. Denis Furtado, a mãe dele, Maria de Fátima Furtado, e a namorada do médico, Renata Cirne, estão presos temporariamente, acusados de homicídio qualificado e associação criminosa. Agora a delegada vai pedir a prisão preventiva do Dr. Bumbum e dos outros indiciados, para que todos permaneçam na cadeia, aguardando a decisão da Justiça. De acordo com as investigações, não há dúvidas da participação deles na morte da bancária Lilian Calisto. Nós não temos dúvidas em afirmar que Lilian morreu em decorrência daquele procedimento feito num local completamente inadequado. O caso do médico desencadeou várias denúncias. Hoje, a massoterapeuta Patrícia Silva dos Santos, a Pati Bumbum, foi novamente à delegacia. Ela é suspeita de aplicar silicone industrial em clientes e, mais uma vez, se manteve em silêncio. O advogado de outra suspeita, Valéria dos Santos Reis, também apareceu. Ele negou que Valéria tenha feito um preenchimento na modelo Maiara da Silva dos Santos, que morreu no fim de julho. Ela não aplicou nada e não fez nada na Maiara, entendeu? Inclusive, temos provas irrefutáveis disso. Mesmo diante de tantas denúncias e vítimas, a polícia continua fazendo apreensões. Mais de 300 caixas de PMMA estavam num salão de beleza que funcionava sem licença na Baixada Fluminense. No local, os investigadores também encontraram medicamentos vencidos, alguns desviados de hospital, e uma máquina que, segundo a polícia, era usada para aspirar gordura. A dona de tudo isso é uma auxiliar de enfermagem. Fernanda Silva de Almeida foi presa em flagrante. Ela aplicava Metacril nas clientes dela? Sim, ela foi clara dizendo que ela aplicava, que ela fazia isso há muito tempo. Inclusive, ela tem já várias anotações por exercício irregular da medicina. Pela terceira vez seguida, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. O Copom afirmou que os indicadores de atividade ainda refletem a greve dos caminhoneiros, que a economia deve voltar a se recuperar num ritmo mais lento e que o cenário externo se acomodou, mas segue desafiador. Em convenção nacional em Brasília, o Partido Republicano Brasileiro aprovou hoje apoio oficial ao pré-candidato à presidência pelo PSDB, Geraldo Alckmin. O PRB é um dos partidos do chamado. O Partido Republicano Progressista decidiu apoiar a pré-candidatura à presidência da República de Álvaro Dias, do Podemos. Depois de uma reunião da Executiva Nacional, o Partido Social Cristão desistiu da candidatura própria à presidência. O PSC tinha lançado o nome de Paulo Rabelo de Castro, mas hoje ele abriu mão da candidatura para ser vice na chapa de Álvaro Dias, do Podemos. O PCdoB oficializou a candidatura de Manuela Dávila à presidência da República. O lançamento foi na Convenção Nacional do Partido em Brasília. A gaúcha Manuela Dávila tem 36 anos e é formada em jornalismo. Ela entrou na vida política cedo. Aos 23 anos, foi eleita a vereadora mais jovem de Porto Alegre. Manuela Dávila foi deputada federal por 2 mandatos.
Atualmente é deputada estadual no Rio Grande do Sul. Está no PCdoB desde 2001. É a primeira vez que ela se candidata à presidência da República. No discurso, ela defendeu mudanças na política de segurança pública e a implantação de um Plano Nacional de Educação. Disse que o país precisa de um projeto para sair da crise e ressaltou que encabeça uma candidatura feminista. Eu sou candidata porque nós acreditamos que o Projeto Nacional de Desenvolvimento, ou que um novo Projeto Nacional de Desenvolvimento pode ser construído. Somos um partido com muitas mulheres. Essa é a nossa tradição. É natural, portanto, que nós também sejamos o partido em que uma mulher é porta-voz do Projeto Nacional de Desenvolvimento. Porque, para nós, não há desenvolvimento sem combate às desigualdades. E essa desigualdade é uma das que estruturam as desigualdades econômicas brasileiras. 147 milhões de brasileiros estão aptos a votar em outubro. Mas o número de eleitores com menos de 18 anos caiu. São 4,5 milhões de eleitores a mais de 2014 para cá. Houve um aumento significativo dos eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar. Agora são 12 milhões. É o caso do seu Antenor. 71 anos. E ainda vai votar? Pretendo votar. Eu quero um país mais justo para meus filhos e meus netos. E houve redução de 14% no voto facultativo dos jovens de 16 e 17 anos. O TSE não sabe por que os adolescentes estão mais distantes das urnas. Ainda assim, 1.400.000 podem votar. Manuela não abriu mão de participar. Com um país com uma democracia tão recente e sendo a minha geração, a geração que vai de fato constituir essa democracia, a gente tem que ser representado no parlamento e nos demais poderes, porque assim, é um processo histórico que a gente, ainda que não tendo vivido diretamente a abertura democrática e tudo mais, a gente que vai dar cabo a ele. As mulheres são maioria, 7,5 milhões de votos a mais do que os homens. Quase metade dos eleitores está no Sudeste, depois Nordeste, Sul, Norte e Centro-Oeste. O país que tem São Paulo como município com mais eleitores. Também tem Serra da Saudade, em Minas, o menor. Um Brasil de diferenças. De cada 10 eleitores, 7 completaram no máximo o ensino médio, 1 a faculdade. E ainda temos 6,5 milhões de analfabetos. Aumentou o número de brasileiros que votam no exterior. Já são mais de 500 mil que votam apenas para presidente. Um grande avanço nesta eleição é o voto biométrico, uma medida contra as fraudes. Quase 74 milhões de pessoas, metade dos eleitores do país, vão usar a digital para se identificar, o que impede que uma pessoa tente se passar por outra na hora de votar. O presidente do TSE destacou que, pela primeira vez, eleitores transexuais e travestis terão um nome social no título e no caderno de votação. Pudemos empreender numa visão mais igualitária da vida humana, chancelamos o nome social dos transgêneros que poderão se identificar na folha de votação como se sentem enquanto seres humanos. A filha do desembargador eleitoral que aceitou um recurso da defesa do ex-governador tucano Beto Richa tem um cargo comissionado no governo do Paraná. Camila Vitmichem Penteado foi nomeada no ano passado pelo então governador Beto Richa a um cargo comissionado de assessora da governadoria. O portal da Transparência mostra que ela recebe salário bruto de mais de R$7 mil. Camila também é filiada ao PSDB, partido de Richa. As informações foram divulgadas pelo site O Antagonista e confirmadas pela TV Globo. Na segunda-feira, o pai de Camila, o desembargador Luiz Fernando Penteado, do Tribunal Regional Eleitoral, deu liminar favorável a Beto Richa e retirou das mãos do juiz Sérgio Moro um inquérito sobre o ex-governador. Penteado foi escolhido por sorteio e, pela lei, não era obrigado a se declarar impedido para avaliar o recurso.
A competência para a investigação tem sido discutida na Justiça desde abril, depois que Beto Richa renunciou e perdeu o foro privilegiado. O inquérito apura o suposto repasse da Odebrecht para a campanha do ex-governador em 2014, em troca de favorecimento numa licitação. É a segunda vez que o caso sai do juiz Sérgio Moro e vai para a Justiça Eleitoral. Agora, a liminar vai ser analisada pela Corte do TRE, ainda sem data marcada. Se o caso ficar na Justiça Eleitoral, Beto Richa será investigado pelo crime de Caixa 2, que tem pena de até 5 anos de prisão. Se voltar para o juiz Sérgio Moro, a investigação vai ser por suspeita de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação, crimes com penas maiores. Camila Penteado afirmou que tem especialização na área ambiental onde atualmente trabalha, que não há qualquer envolvimento dela com decisões do Poder Judiciário e que o pai não era do TRE quando ela foi nomeada. O desembargador Luiz Fernando Penteado afirmou que a decisão sobre a competência é provisória, seguiu a lei e confirmou a decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça. O desembargador afirmou ainda que o fato de a filha trabalhar para o governo não origina suspeição ou impedimento legal. A assessoria de Beto Richa negou qualquer motivação estranha para que a investigação permanecesse na Justiça Eleitoral e considerou as suposições um desrespeito ao Poder Judiciário. Segundo a assessoria, a investigação demonstrará que não foi gasto dinheiro com a obra da Odebrecht, que a obra acabou não saindo do papel e que não houve contrapartida a Beto Richa via suposto Caixa 2. O ministro do STF, Luiz Fux, mandou para a Justiça de Minas Gerais o inquérito sobre o governador Fernando Pimentel e o deputado federal Gabriel Guimarães, ambos do PT. O pedido da Procuradoria-Geral da República foi porque os atos investigados não teriam sido cometidos nos cargos e em razão deles. Um delator disse que Pimentel recebeu R$3,6 milhões para defender interesses da JF, quando era ministro do Desenvolvimento da presidente petista Dilma Rousseff. Os pagamentos teriam sido feitos por meio de um escritório de advocacia ligado ao deputado. A defesa de Fernando Pimentel afirmou que já tinha pedido para o inquérito ser remetido à primeira instância. Gabriel Guimarães declarou que prestará todos os esclarecimentos à Justiça. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Fux, rejeitou hoje uma ação que pedia a declaração de inelegibilidade do ex-presidente Lula antes do registro oficial da candidatura dele à presidência da República. Fux rejeitou a ação porque o cidadão não tinha legitimidade para fazer o pedido. Mas, na decisão, Fux declarou que há uma inelegibilidade chapada na situação de Lula. Esse termo é usado no Supremo Tribunal Federal e no TSE para se referir a questões que são evidentes ou sem sombra de dúvida. Lula está preso desde o começo de abril, condenado em segunda instância no caso do triplex em Guarujá a 12 anos e 1 mês de prisão, o que, de acordo com a lei da ficha limpa, o torna inelegível. Mas a questão precisa ser decidida pelo TSE e só pode ser julgada depois do registro oficial. Nós não recebemos uma resposta oficial da defesa de Lula sobre a declaração do ministro Fux. E o ministro Luiz Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no Supremo, decidiu arquivar o inquérito sobre a deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB. Ele disse que a Procuradoria-Geral da República não conseguiu levantar elementos contra a deputada. O inquérito foi aberto com base na delação premiada do ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Nós não conseguimos contato com a deputada. Na abertura da sessão de hoje do Supremo Tribunal Federal, após o recesso de julho, a presidente ministra Carmen Lúcia destacou o compromisso da Corte com a Constituição. Eu desejo que nós todos, como cidadãos, como juízes, sejamos cada vez mais, como temos sido e nos encaminhado, responsáveis nas nossas competências com o Brasil, prudentes cada vez mais nas nossas decisões e, principalmente, comprometidos entre nós com um país no qual o Estado de Direito prevaleça, uma vez que é absolutamente inaceitável qualquer forma de descumprimento ou de desavença com que a Justiça venha a determinar.
meu nome é Manuel Lázaro, sou da cidade de Aguiar, Paraíba. O Brasil que eu quero é um Brasil que abra oportunidades para jovens que não têm condições de entrar em uma faculdade e conseguirem realizar seus sonhos. Luiz Henrique Marques, fala aqui da cidade de Taquaral. Eu sou deficiente físico e o Brasil que eu quero para o futuro é que o governo dê mais oportunidade para os deficientes e que nos dê mais inclusão social, porque tá difícil, hoje em dia tá difícil. Me chamo Fábio, moro no Tocantins, município de Angico. Um país que eu quero para o futuro é um país sem corrupção, um país com mais trabalho, saúde e educação, um país onde podemos todos viver com dignidade. Meu nome é Pedro Honorato, eu falo de Vianópolis, Goiás. E o Brasil que eu quero dá a possibilidade da gente sair na rua em qualquer horário e não ser assaltado nem ser alvejado por uma bala. Sou Diego, de Lajes Pintadas, Rio Grande do Norte. O Brasil que eu quero é um país com mais qualidade de vida para todos, seja ele branco, moreno, ruivo ou preto, seja ele de Natal ou de Manaus. Manda o seu vídeo pra gente. Ele vai aparecer aqui no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. O ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito dos portos no Supremo Tribunal Federal, autorizou hoje a prorrogação das investigações até o início de setembro. O inquérito apura se o presidente Michel Temer teria recebido propina em troca de um decreto para o setor. O pedido de prorrogação foi feito pela Polícia Federal em junho. Com o recesso do Judiciário em julho, o ministro Barroso tinha liberado a continuidade dos trabalhos até a decisão final, anunciada hoje. O Palácio do Planalto tem negado qualquer irregularidade. Pela primeira vez na história, um país do hemisfério sul sediou a mais importante premiação de matemática do mundo. E a cerimônia de entrega da medalha Fields, no Rio de Janeiro, teve uma situação constrangedora. A elite da matemática mundial está no Brasil. A cada 4 anos, 2.500 pesquisadores do mundo inteiro se juntam para trocar conhecimentos e estimular avanços na ciência. O Congresso existe há 120 anos e, pela primeira vez, está sendo realizado no Hemisfério Sul. A gente está sendo reconhecido pelo avanço que a matemática brasileira teve ao longo dos últimos 70 anos. O ponto alto do encontro é a entrega da medalha Fields, conhecida como o Nobel da Matemática. A medalha é feita de ouro 14 quilates, tem pouco mais de 6 centímetros de diâmetro e tem um valor estimado em cerca de R$15 mil. Hoje, 4 pesquisadores conquistaram essa honra máxima. O italiano Alessio Figali, o alemão Peter Schulze, o indiano Akshay Venkatesh. A história mais improvável é a do cientista curdo Kausher Birkar. Ele nasceu no Irã, na fronteira com o Iraque, durante a guerra entre os dois países. Filho de agricultores pobres, sobreviveu aos bombardeios e foi estudar matemática. Perseguido por ser da minoria curda, entrou no Reino Unido como refugiado. O sonho que tinha na vida era um dia apertar a mão de um vencedor da medalha Fields. O que não existia nem em sonho se realizou às 10h52 da manhã, no palco do Rio Centro, quando Kausher Birkar, ele mesmo, recebeu a medalha Fields. Exatamente meia hora depois, às 11h22, o repórter cinematográfico Danilo Pousada caminhava com a câmera ligada para gravar uma entrevista. De passagem, acabou flagrando o momento exato em que o matemático se deu conta de que tinham roubado a bolsa dele e a medalha Fields que estava dentro. O matemático imediatamente avisou a segurança, mas já era tarde. Esse foi o caminho de fuga do ladrão, um corredor em meio a uma estrutura provisória sem câmeras de vigilância. E para não ser identificado, ele jogou a bolsa do matemático premiado aqui nesse buraco. Ela foi encontrada, mas já sem a medalha Fields. Quem levou a medalha não se interessou pelo celular, que foi deixado no fundo da pasta. Já o prêmio principal não estava mais lá. A polícia usou as imagens das câmeras que cercam os pavilhões e já identificou 2 suspeitos. Aos 74 anos de idade, o artista plástico Antônio Dias foi vencido hoje no Rio pela batalha que travava contra um tumor cerebral.
Era ainda um jovem de mente livre e pensamento pulsante. Sinal de problemas naquele tempo. Quando Antônio Dias embarcou com destino a Paris, em 1965, o Brasil já vivia uma ditadura. Não era bem um exílio. O artista que aprendeu a desenhar com os modernistas dos anos 50 tinha recebido uma bolsa para estudar na França e por lá ficou. Criou na Europa uma série de trabalhos que fizeram dele, nos anos seguintes, um dos principais nomes da história da arte brasileira. Tendo a França como trampolim, Antônio Dias saltou para o mundo. O paraibano de Campina Grande foi parar até em Katmandu, no Nepal, só para descobrir novos jeitos de fazer papel e tinta. Cada trabalho tem que ter um mínimo de aventura, um mínimo de risco que você corre em fazer aquilo. Senão torna-se desinteressante para mim, entendeu? Porque entra naquela coisa de repeteco. E eu detesto o repetido. Preto no branco, a verdade é que a arte de Antônio Dias extrapola as dimensões normais de uma tela. Além de pintar, ele ainda produzia esculturas e gostava de experimentar usando vídeos. Nessa longa trajetória, foi tema de mais de uma centena de exposições. No mercado das artes, suas obras sempre foram muito bem avaliadas e negociadas. Mas o artista, que vivia de dar aulas, dizia não dar muita atenção para essas coisas. Antônio Dias queria manter as rédeas firmes, dizia que era artista para ser, antes de tudo, independente. Para a arte brasileira, ele deixou esse compromisso de cada um querer fazer melhor e não se acomodar. Também hoje, em Salvador, morreu aos 95 anos o artista plástico Mário Cravo Júnior. Ele fez parte da primeira geração de artistas modernistas da Bahia. A Cruz Caída é uma das obras mais famosas de Mário Cravo, assim como o monumento às 4 Raças, perto do elevador Lacerda, em Salvador. O jornal americano The Washington Post contou quantas afirmações falsas ou imprecisas o presidente americano Donald Trump fez desde que assumiu o poder na maior potência do planeta. Quantas vezes o presidente Donald Trump disse algo que não era verdade? O Washington Post diz que em 558 dias de governo, Trump faltou com a verdade 4.229 vezes, uma média de 7,6 afirmações falsas ou enganosas por dia. E o jornal coloca na internet todas elas, num gráfico interativo, com os dias em que foram ditas e quantas vezes foram repetidas. Por exemplo, Trump disse 32 vezes que o muro que prometeu erguer na fronteira com o México está sendo construído, quando ele simplesmente não está. E já disse 62 vezes que os Estados Unidos bancam entre 70% e 90% dos custos da OTAN. Na verdade, os Estados Unidos pagam 22% da conta. De acordo com o Post, a frequência das afirmações falsas vem aumentando. Em junho e julho, elas atingiram a média diária de 16, com Trump chegando a fazer 79 afirmações falsas em um único dia. Bruce Cronin, professor de Ciências Políticas da Universidade da Cidade de Nova York, diz que a democracia não funciona sem um entendimento básico do que é verdade ou não. Ele diz: há um debate nos Estados Unidos se isso é uma estratégia de Trump ou se ele simplesmente não sabe a diferença entre o que é verdadeiro e falso. Eu acho que é um pouco dos dois. I think there's a little of both. O resultado parcial da eleição no Zimbábue gerou protestos violentos. O exército e a polícia enfrentaram manifestantes que acusam o governo de fraude. 3 pessoas morreram. O partido no poder há 4 décadas deve conquistar maioria no parlamento na primeira votação sem o ditador deposto Robert Mugabe. A polícia argentina prendeu 12 suspeitos de corrupção entre empresários e ex-funcionários do governo de Cristina Kirchner. O jornal La Nación revelou cadernos com anotações de viagens de um motorista que entregava propina. Ele era lotado no Ministério do Planejamento. O dinheiro era mandado por construtoras e empresas de energia. Segundo a investigação, a ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner e o marido, o ex-presidente Néstor Kirchner, morto em 2010, também receberam bolsas de dinheiro.
Uma passageira que estava no avião que caiu ontem no México registrou o pânico no momento do acidente. Da janela, ela filmou a decolagem debaixo de muita chuva e depois é possível ouvir gente gritando. Ashley Garcia também gravou um desespero logo depois que os passageiros deixam o avião, ainda sob o impacto daquele susto. Apesar dessas imagens fortíssimas, ninguém morreu. 22 feridos permanecem hospitalizados. Boa noite. Uma boa noite para você, até amanhã.